Oi, pessoal, tô aqui mais uma vez para trazer uma palavra do Senhor ao seu coração, e dessa vez nós vamos ler lá em Efésios, capítulo 6, do verso 10 em diante, que diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Eu quero repetir o verso 13, eu gostaria que você acompanhasse comigo, que diz assim: Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Nós sabemos que na nossa vida nós sempre vamos enfrentar, nós sempre enfrentamos batalhas, lutas, guerras, né, tanto espirituais quanto no mundo físico, nós sempre enfrentamos dificuldades. E é por esse motivo que nós precisamos estar sempre muito bem equipados com as armaduras de Deus, né? E mesmo equipados, algumas batalhas o Senhor vai permitir que a gente ganhe, outras batalhas nós não vamos ganhar, Deus não vai permitir que a gente ganhe. Mas o fato é que nós sempre vamos enfrentar batalhas, né? Independente do resultado, independente de qualquer coisa, nós sempre vamos enfrentar batalhas. E considerando essas batalhas, pensando sobre elas, eu percebo que nós temos 3 tempos, né? Considerando essas batalhas, nós temos 3 tempos, que é o antes da batalha. O que é o antes? A preparação. Nesse antes, nós vamos nos preparar para a batalha. Né? É o momento onde nós vamos treinar, nós vamos nos equipar para essas batalhas, né? Porque nós precisamos ter um equipamento, nós precisamos ter uma arma para lutar, seja uma lança extremamente afiada, seja uma funda e algumas pedrinhas. Nós precisamos de uma arma, nós precisamos de treinamento, né? E esse tempo antes é o nosso treinamento. Nós temos também o durante, que é o momento da luta. É o momento que você vai usar essas armas, que você vai usar a sua preparação no tempo anterior, que você vai botar em prática tudo o que você aprendeu, tudo que você levou para a guerra. E nós temos também o depois. E é nesse depois que eu quero falar com você, porque é nesse depois que muitos de nós ficamos enroscados, vamos dizer assim, né? Muitos de nós ficamos enroscados aí nesse depois. Após uma guerra, nós podemos desencadear 2 tipos de pensamentos. Vamos aqui supor que nós ganhamos a batalha, vencemos, e nós vamos sair dessa batalha com 2 tipos de pensamentos. O primeiro já lutei bastante, já deu para mim, nunca mais eu entro numa dessa. Já usei todo o crédito que eu tinha com Deus só nessa guerra aqui, né? Às vezes a gente sai de uma guerra pensando, nunca mais. Essa foi difícil demais, outra dessa nunca mais acontece. Tive vitória, mas assim, foi uma vez na vida, nunca mais acontece. E eu vou te dar o exemplo de um profeta da Bíblia que agiu dessa maneira, né? O profeta Elias. Elias, ele desafiou os profetas de Baal e ele teve êxito na guerra, na batalha dele. No desafio dele, ele saiu vitorioso, né? O Senhor mandou fogo, queimou o sacrifício, queimou ali o holocausto, e Elias foi vitorioso. E depois Elias matou todos os profetas de Baal. Só que depois de ter matado, Jezabel ficou sabendo tudo o que tinha acontecido e disse a ele que os deuses me matem se eu não fizer com você até amanhã, se eu não fizer com você aquilo que você fez com os profetas de Baal. E Elias simplesmente ficou doido, Elias ficou com medo, Elias teve muito medo e fugiu, né? Só que Elias não precisava ter fugido, porque ele estava equipado com as armaduras do Senhor. Ele estava equipado com as armaduras de Deus, então ele precisava ter permanecido inabalável, né? Porque o Senhor nos disse que se nós estivermos equipados, nós venceremos a batalha, nós enfrentaremos na batalha e permaneceremos inabaláveis depois. Não foi isso que Elias fez. Elias simplesmente ignorou essa parte do inabaláveis e fugiu. Elias fugiu para o mais longe que ele podia. Inclusive,
ele, lá em 1 Reis 19:4 diz que ele se sentou, né, num pé de árvore, orou e pediu a morte e disse: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias já estava falando: Senhor, já deu para mim até aqui, eu já fiz demais, já deu para mim. E foi o que eu falei agora há pouco, que muitos de nós fazemos isso também após uma batalha. Nós falamos: meu Deus, já deu, não consigo mais, outra dessa eu não vou aguentar, sendo que você teve êxito, você teve vitória nessa sua guerra. E alguns de nós até dizem: já usei todo o crédito que eu tinha com Deus só nessa batalha. Mas eu quero te dizer que nós não temos crédito com Deus. Nós nunca tivemos. Nós somos pecadores. Nós crucificamos Jesus. Nós somos falhos. Nós não temos crédito nenhum. Mas o Senhor diz lá em Lamentações 3, 22 e 23, que graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Não é porque nós temos crédito com ele, é porque ele tem misericórdia de nós. É por causa da misericórdia dele que nós não somos consumidos. Não é sobre nós, é sobre ele. E todos os dias essa misericórdia se renova, porque ela é inesgotável, ela não acaba. Então, não tem essa de não tem mais crédito com Deus. Realmente, você nunca teve crédito com Deus. Ele que sempre foi misericordioso com você, sempre teve misericórdia da sua vida e da minha vida também. Um outro pensamento que nós podemos ter diante de depois de uma guerra, né? É o seguinte: glória a Deus, se eu conseguir vencer essa, eu consigo vencer todas. A guerra, ela te motiva. Você venceu, então você está motivado a ganhar outras muito maiores. E eu vou te dar um exemplo bíblico, né, de um personagem de um homem, um rei que fez isso, que teve esse pensamento diante da luta, que foi o rei Davi. Né? Em 1 Samuel 17:34 em diante diz o seguinte: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Davi estava dizendo: cara, eu já matei um leão e um urso. O que é esse filisteu perante mim, perante o exército do Senhor? Ele sabia, ele tinha plena convicção que o Deus que livrou ele das garras do leão e do urso livraria também ele de Golias. Livraria ele também daquele filisteu. Gente, vocês têm noção do tamanho de Golias? Golias dava de 10-0 no urso e no leão. Mas Davi tinha tanta certeza do Deus que estava com ele que ele disse: quem é esse filisteu que desafiou o exército? Quem é? Quem que ele está pensando que ele é? Olha, eu, filho de Deus vivo, eu vou derrotar. E foi isso que ele fez. Ele foi e derrotou Golias. Ele foi e teve vitória. E as lutas que ele passou com o leão e o urso era uma preparação, era Deus preparando ele, né? E ele disse assim: o leão e o urso não foram nada. Se eu conseguir vencer o leão e o urso, eu consigo também vencer Golias, né? Golias não é nada. Então o Senhor preparou ele. E quando chegou em Golias, Davi teve tanta certeza do Deus que estava com ele, que ele disse: quem é esse filisteu? Nós precisamos ter a mesma atitude que Davi. Davi, ele tinha certeza de quem estava com ele. Davi tinha certeza de quem lutava por ele, de quem mandou ele ir. Davi tinha plena convicção de quem era o Senhor na vida dele. E é isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos fazer como Elias, fugir. Porque Elias fugiu mesmo com êxito, mesmo tendo vitória, né? E Davi teve vitória também, mas ele seguiu, isso motivou ele. Então, que nós sejamos como Davi e possamos ser impulsionados com a guerra, né? Depois dos resultados da guerra. Nós citamos aqui como se nós tivéssemos ganhado a batalha, mas vamos supor
que nós perdemos a batalha. Não ganhamos, perdemos. Não para de tentar. Continua. Caiu, levanta. Continua até que o Senhor te mande parar. Enquanto Ele não te mandar parar, você não vai parar. Segue em frente. Ele vai te dar a vitória na hora certa. Ele sabe por que Ele ainda não te deu vitória. Ele tem os motivos. Ele sabe o que isso poderia acarretar lá na frente. Ele conhece você. Ele não perdeu o controle de nada. E Ele sabe que se você tivesse vitória agora, quais seriam as consequências. Talvez Ele quer te preparar mais um pouquinho para que você possa receber a sua vitória. Então não desanima na primeira queda. Ai, mas eu já caí muito, já caí mais de 10 vezes, mais de 100 vezes. Continua levantando e seguindo em frente, porque o Senhor, na hora certa, Ele vai te dar a tua vitória. Ele vai te fazer vencer. Ele vai te fazer ter êxito na sua batalha. Segue em frente, usa isso como um impulso também. Eu sei que não é fácil, né? Você está esperando uma vitória e acaba perdendo, mas usa isso como impulso na sua vida, como gasolina no seu motor. Segue em frente. Senhor, o Senhor está me preparando agora, porque eu sei que o desafio que eu vou ter lá na frente vai ser muito maior. Mas eu também sei que o Senhor estará comigo, que eu vou ter vitória, eu vou ter êxito, eu vou vencer, porque é o Senhor que está comigo. Eu sei em quem eu tenho crido. Nós precisamos crer no Senhor e saber em quem nós estamos crendo. Se você tiver essa certeza no seu coração, nenhum desafio vai ser grande demais para você. E cada coisa, cada parte do seu processo vai construir o seu testemunho lá na frente e você vai glorificar o nome do Senhor. Em tudo, dai glórias a Deus, faça tudo para a glória de Deus. Então, que você possa enxergar Jesus em todas as situações da sua vida, né? E se Ele te deu vitória, usa isso como gasolina para você continuar. Em nome de Jesus, eu quero orar por você nesse momento. Senhor, eu te agradeço, Jesus, por cada uma das pessoas que estão me escutando nesse momento, que estão assistindo esse vídeo. Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela tua palavra. Eu quero te agradecer, Jesus, porque o Senhor está presente aqui conosco. Eu quero te agradecer, Jesus, pelo dia que nós passamos. Quero te agradecer pelas nossas vidas. Pai, eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor nos faça valentes, que o Senhor nos faça corajosos, Pai, e que as coisas que acontecem conosco, Pai, possam nos impulsionar, Pai, possam nos jogar para frente, Jesus, e que possa construir, Pai, o nosso testemunho lá na frente, que nós sejamos como Davi, Jesus, que nós tenhamos convicção de quem está conosco, nós tenhamos convicção de quem é o Senhor nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, que nós não sejamos como Elias, que a gente não venha fugir, Pai, quando aparecer o problema, quando aparecer a batalha, mas que nós sejamos fortes e corajosos, assim como o Senhor nos mandou na tua palavra, Pai. Nos sustenta, nos dá vitória, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, mesmo que nós não tenhamos a vitória agora, Pai, que o Senhor nos sustenta, Jesus, e nos dá experiência, Pai. Nos prepara para quando recebermos a nossa vitória, a gente saiba como lidar, Pai, e que seja incrível, que seja perfeito, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai. Eu peço ao Senhor que fique conosco e que nos prepara, Pai. Fica conosco em nome de Jesus, cuida das nossas famílias, cuida das nossas questões, Pai. Em nome de Jesus, cura os nossos traumas e nos prepara, Jesus, para um dia morar com o Senhor. Em nome de Jesus, fortalece no processo, Pai, para que nós possamos viver o teu propósito. Em nome de Jesus, coloca a sede, coloca a fome da tua palavra e das tuas coisas nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos colocar o Senhor como a nossa prioridade. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor ocupe o primeiro lugar nas nossas vidas, acima de tudo e de todas as coisas. Em nome de Jesus eu te peço e desde já te agradeço, Pai, pela tua palavra, pela tua presença e pela tua resposta, Pai. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, seja forte e corajoso. Fica firme que Deus vai te dar a vitória na hora certa.